uma profissão que já foi ridicularizada, mal interpretada, censurada. Para o jovem hoje que faz teatro, que reclama muito dessa questão teatral, de como o teatro é visto no Brasil, não sabe como que foi um tempo atrás, na época da ditadura militar, quando o teatro era censurado. E para responder um pouco sobre esse assunto, vamos entrevistar uma pessoa que viveu essa época, João Roberto Simões, atual diretor do Departamento de Cultura aqui de São João da Boa Vista, a cidade onde eu nasci, a cidade onde a Companhia Artes Insanes nasceu, e nós vamos fazer essa entrevista exclusivamente para a galera do Teatro Escola Macunaíma, aonde eu estudo. Como que foi viver a censura, visto pelo prisma teatral? Como um ator naquela época vivia essa questão da censura na ditadura militar? Nosso querido Beto Simões vai responder isso pra gente. Vamos lá. E eu estou aqui então com o diretor do Departamento de Cultura aqui de São João da Boa Vista, João Roberto Simões, que vai falar um pouco pra gente, então, como que foi a questão teatral na época da ditadura e toda a censura que o teatro sofreu naquela época. Beto, vou te chamar de Beto, que eu já estou acostumado, né? Com as suas palavras, primeiramente, o que foi a ditadura militar para você? Olha, Bruno, a ditadura militar ela foi a mesma coisa para todo mundo. Era uma época de cerceamento de posições, você ficava preso ao que podia e ao que não podia falar e fazer. Então não existia muita diferença no dia a dia dos vários grupos que existiam em São Paulo. Quando eu falo grupo, não é vários grupos de teatro, é vários grupos de teatro, vários grupos de médicos, vários grupos de engenheiros, vários grupos de cineastas, enfim, vários grupos de artistas em geral. Era a mesma coisa, tudo era cerceado, você precisava ter um cuidado muito grande para você poder apresentar seu trabalho para o público. Isso ocasionava muitas reuniões, então as reuniões eram todas escondidas e marcava-se reunião através de senha. E aí, então, quando você chegava na porta de uma casa, se você não soubesse a senha, você não podia entrar. E as coisas se desenrolavam assim. E foi um sofrimento muito grande, porque tudo que é proibido, arbitrariamente falando, é uma coisa que te incomoda muito. E o teatro, que tem essa liberdade de expressão, sofreu demais da conta. Assim como os jornais sofreram, a literatura em geral sofreu. Tanto é que o período da ditadura foi o pior período para a dramaturgia nacional. E como que era então, né, essa questão? Como que você se sentia, você saindo às ruas naquela época? Atitudes do cotidiano, ia ao mercado, faziam ir para a praça, enfim, como que era? Não, isso não tinha muita diferença não. Você continuava saindo, você continuava indo a bares, você continuava encontrando seus amigos e, óbvio, aproveitava muito, era muita discussão uma em cima da outra, sempre relacionada ao fato da ditadura. Mas era tudo uma coisa camuflada. Agora, o dia a dia de supermercado, o dia a dia de divertimento, continuava existindo, entendeu? Com medo, mas continuava existindo. E tinha alguma influência, até por questão a época você tinha 21 anos, como você disse, né? Não. Na época, eu comecei a fazer teatro com 21 anos. Certo. Na época da ditadura, eu já tinha meus 24 anos. E essa época você já produzia, já atuava, já estava na área, nativa, Já estava na ativa. Certo. Mas eu fazia teatro infantil nessa época. Então era uma coisa mais tranquila o infantil. Era mais fácil. Era muito mais fácil, porque o infantil
você usava os clássicos. Então não tinha tanto problema. Não tinha muito o que se censurar no texto. É verdade, o grande problema era o teatro adulto. E o teatro que estava tendo a autoria daquela época era mais complicado, porque a gente tinha expoentes da dramaturgia que eram censurados um atrás do outro. Era Plínio Marcos, era Jean Francesco Guarnieri, era Nelson Rodrigues, essa turma, tudo que eles escreviam era censurado. Era muito difícil trabalhar o teatro adulto nessa época, mas ele continuou existindo. Aliás, é bom que você, como aluno de teatro, fique sabendo que o teatro está para acabar desde quando ele começou a existir na Grécia. Nossa, e nunca acabou e nunca vai acabar. Uhum. Nunca vai acabar. E como que era, Beto, essa questão de ensaios? Como que era trabalhar o teatro, ensaiar, essas reuniões de discussão de texto? Como que vocês marcavam isso? Aonde eram esses espaços de ensaio? Né? Como que era toda essa aventura de estar correndo para um lado, marcando ensaio, fazendo? Como que era tudo isso? Olha, Bruno, não era muito diferente do que é atual, não. Porque o ensaio do teatro é sempre igual no sentido de leitura de mesa, composição de personagem, visão do diretor, músicas a serem escolhidas, cenário a ser desenhado, figurino a ser composto. Então, isso não mudou. O que mudava era o clima, porque o clima era carregado. E quando você pegava o texto, às vezes você lia uma fala e automaticamente, e isso é que era o ruim, você autocensurava. Se censurava. Entendeu? Você já sabia que aquilo lá não ia ser aceito. Já sabia que aquilo não ia ser aceito. Então já parava e falava, olha, será que não é melhor mudar isso? A gente tentar dar uma camuflada nisso e não sei o quê. E, lógico, demorava mais. E o espetáculo às vezes saía com cortes já proposto pela gente. Por vocês mesmo. E aí a gente viu que isso começou a dar resultado. Então a gente já chegava e falava assim, colocava uma frase que era certeza absoluta que ia ser censurada. Inventava essa frase. Aí chegava no dia do ensaio para a censura, quando você falava a frase, eles já gritavam. E você falava, não, tudo bem, se o senhor acha que a gente tem que cortar, a gente está aqui para atendê-lo. Mas então vamos cortar aqui, deixa eu colocar uma outra coisa aqui nessa outra frase, para ter uma credibilidade maior. E eles não eram muito inteligentes. Aí vocês conseguiam. A gente conseguia. Conseguia passar. Isso foi um truque que foi usado por todas as companhias de teatro. Interessante. E tinha então essa questão de ser visto antes, né? Ser avaliado antes o trabalho. Vocês passavam por essa... tinha um ensaio para censura, era a coisa mais temida. Tinha uma censora antiga, que eu não lembro o nome dela. Meu pai do céu, quando era ela que estava marcada, era um drama. Era um drama. E ela não deixava passar nada. Nada. Interessante. Então vocês tinham, era praticamente um teste antes da apresentação. Não era um teste, era um salvo-conduto de poder apresentar a peça. Porque você ia no departamento de censura, na Conselheiro Crispiniano, entendeu? E entrava com a papelada, eles marcavam o dia, o censor nunca ia sozinho, ia 1, 2, no mínimo 2. Entendeu? E aí depois é que você ia, voltava lá na Conselheiro para saber se a peça tinha sido liberada, para quantos anos, e não tinha essa coisa de hoje, não. Era proibido até 14 anos, não entrava. Proibido até 18, não adianta, não entra, pode ir com pai, mãe, tio, avô. Não existia a liberdade que hoje existe do pátrio poder. Entendi. Que hoje o pai, se ele estiver acompanhando, o menor pode entrar. Então era complicado, era muito complicado. Beto, nós sabemos que atualmente, né, até hoje, a gente vive essa questão de falar para o pai, para a mãe, né, para os familiares em geral,
que nós queremos ser ator. Isso já é mal visto, hoje é mal visto, né? A época da ditadura, creio que era até muito mais mal visto essa questão, né? Então, qual seria a reação das pessoas naquela época quando você dissesse que queria ser ator, ou ainda que você queria ou tinha uma peça para fazer, que você estava em um elenco? Como que era visto essa questão do artista ou da pessoa optar pela área artística? Bom, não era fácil. Não era fácil, era uma coisa complicada. Em primeiro lugar, porque na época da ditadura, quando você falava que você queria ser artista, você imediatamente era taxado de subversivo. Então já complicado. Isso perante a sociedade. Quando você falava isso para o teu pai ou para a tua mãe, eu quero ser ator, eu quero ir trabalhar em teatro, a primeira coisa. E naquela época não existia esse negócio de homossexual, gay, entendeu? Não, era viado. Era viado. Não tinha por onde. Então você lutava contra o preconceito, você lutava contra o posicionamento perante a sociedade e você lutava por uma coisa que era pior ainda, porque você lutava contra teu pai e tua mãe, que você sabe que queriam o teu bem. Exatamente. Entendeu? Eu lembro que quando eu fui para São Paulo, eu fui com uma maioria dos... Naquela época era tudo criança, né? 18 anos, 19 anos, você era criança ainda. Eu fui para virar doutor, porque eu era o filho mais velho. Entendeu? E aí fiquei em São Paulo durante... Que era o sonho dos seus pais. Era o sonho do meu pai. Então, fiquei em São Paulo durante 2 anos e foi a época que eu conheci um grupo de teatro. E aí eu vi que o que eu queria era trabalhar naquilo. Não é que a minha vontade era ser ator, aparecer. Naquela época não tinha nem essa coisa de televisão que tem hoje, que é o grande mito, mas eu queria trabalhar com artes. E aí era complicado. Eu vivia de mesada, como é que faz? Entendeu? E aí foi indo até eu virar para o meu pai e falar: pai, olha, eu não vou continuar a estudar. Estou começando a trabalhar em teatro e vou continuar a trabalhar em teatro. Chegou uma hora que você não tinha como esconder mais. Não tinha como esconder. É óbvio que a reação dele não foi boa, ele não gostou e a represália veio em seguida. Chegou o final do mês, eu tinha que pagar a pensão, vivia de mesada, entendeu? E fui ao banco, o dinheiro não tinha. Aí você teve Liguei que se para virar. ele: pai, o dinheiro da pensão não chegou. Ele falou: que dinheiro? Eu falei: o dinheiro da mesada, pai. E aí ele me deu a maior lição, viu? Não pensa que eu acho ruim dele ter feito isso, não. Pelo contrário. Ele falou assim: eu te mandei para São Paulo para estudar e virar doutor. Você resolveu virar artista. Muito bem, o problema é teu. Então agora você se cuida. Agora é com você. E aí eu fiquei 2 meses, cara, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, tinha dia que eu dividia sanduíche, com Plínio Marcos, com Valderez de Barro, um sanduíche dividindo em 3, enquanto eu fazia curso no Teatro de Arena. Entendeu? A gente tinha o Bar Redondo do lado, a gente dividia, porque ninguém tinha dinheiro. Até quando eu montei esse grupo e comecei a ganhar dinheiro através de verba da prefeitura, por um trabalho realizado. Isso à época também da ditadura ou não? Isso dentro da época, já estava em 65, 66, então era complicado. E conseguia essa questão da verba da prefeitura? Se Conseguia quando você tinha amigos. E eu tinha um grande amigo que era o Vicente Amato, que inclusive depois ganhou o título de cidadão sanjoanense, porque o Vicente era um dos maiores conhecedores de óperas do Brasil.
E ele adorava o Teatro Municipal de São João. Então, quando eu conheci o Vicente, a primeira vez que eu fui levar o projeto, que eu falei que eu era de São João, ele imediatamente falou do teatro. E eu contei para ele que a primeira vez que eu me apresentei em alguma coisa foi no palco do Teatro Municipal. E ficamos amigos, grandes amigos, até ele falecer. E ele trouxe coisas para o Teatro Municipal, a vestimenta do Teatro Municipal, cortina, escada para trocar refletores. Infelizmente a gente não tem refletor para trocar, então quem usa a escada é a... Mas tudo bem, valeu a pena. Que legal. Então a coisa continuou dessa maneira. E aí, meu pai quieto no canto dele, não tocava no assunto. Mas graças a Deus eu não era filho de chocadeira, eu tinha mãe. Entendeu? E aí mãe, meu filho A mãe sempre ajuda mais. A mãe não tem problema, você chega para a mãe, você chora, ela dá um jeito e te ajuda. Até o primeiro dia que meu nome saiu numa coluna de teatro, que era a coluna do Wilton Viana, do Diário de Notícias. E aí meu pai pegou esse jornal e mostrou para São João inteiro. Aí era um orgulho. Aí pronto. Entendeu? Aí a coisa virou. Mas eu sei que esse problema existe até hoje. E eu acho que os candidatos e as candidatas não devem se importar com isso. Muito pelo contrário, devem mostrar persistência e fazer o jogo certo. Estuda. Entendeu? Tenha um diploma, porque a vida artística é muito difícil. Exatamente. Não é todo mundo que tenha a sorte que eu tive de trabalhar com os maiores nomes do teatro brasileiro, de ganhar dinheiro com o teatro brasileiro. Entendeu? O que eu tenho hoje em dia não é de herança, o que eu tenho é de trabalho. Mas não são todos que acontece isso. E com o advento da televisão, a coisa ficou pior ainda. Porque agora você tem que ser um grande nome de televisão para você poder ganhar dinheiro em teatro. E a coisa se complicou. E esse mito de ser famoso, né, de ser conhecido, né? Isso é o pior de tudo. Sabe, o bom do ser conhecido é você ser conhecido pelo trabalho que você exerce, pela honestidade que você tem dentro do trabalho. E isso eu falo de boca cheia. Foram 50 anos de atividade em São Paulo. E 50 anos eu era considerado um dos diretores de produção e administração mais honestos do teatro brasileiro. E isso eu devo a quem? A educação que eu tive do meu pai. Beto, e aproveitando essa questão, né, de como o homem era visto à época, e a mulher, como que ela era vista? Né? Você tinha amigas também, atrizes, que estavam nesse meio com vocês, e como que elas eram vistas pela sociedade? Ah, tinha, sim. Grandes amigas que são amigas até hoje. Eu acho que para elas era pior. Porque naquela época ainda a Revolução Feminina não tinha se deslanchado totalmente, estava começando. E elas eram criadas para serem donas de casa, né? Mães de família. E a que resolvia fazer teatro, pronto, dançava, virava puta. Não tinha outro termo. Era o termo usado. Era o termo. Inclusive, muitas atrizes tinham uma carteirinha de atriz que era igual à carteirinha que as prostitutas tinham que pegar lá na Conselheiro Crispiniano, porque era uma carteirinha de visita médica. Elas tinham que fazer exames mensais. Não as atrizes, né? Mas as prostitutas, que era para resguardo de doença venérea, aquele negócio. Era até bom. Né? Mas a carteirinha sendo a mesma, ninguém falava que essa é a carteirinha de atriz. Era tudo carteirinha. Você acabava vinculando, né, que era tudo puta, né, no caso. E na realidade eram meninas normais, comuns, que queriam também ser artistas, que tinham uma visão artística diferente da maioria das mães, com raríssimas exceções, e lutaram, persistiram
e se tornaram as atrizes que você vê hoje aí. É Fernanda Montenegro, é Valderez de Barros, é Miriam Meller, entendeu? É uma turma de atrizes de primeira grandeza, Natália Timber, entendeu? São atrizes que naquela época, para você ver como eu sou velhinho, né? São todas contemporâneas. Legal. E, Beto, na época da ditadura, né, nós sabemos que alguns grupos teatrais, né, tiveram, por exemplo, que se adaptar com orçamentos reduzidos, né, sem muito apelo ao público, né, e que chegou a forçar, inclusive, os mesmos a ocupar espaços alternativos. Em um contexto geral, como isso era visto e como foi lidar com essas mudanças radicais na estruturação do que até então era o teatro brasileiro? Antes de responder isso, eu não posso deixar de citar, entre as atrizes da pergunta que você me fez, eu não posso deixar de citar Ruth Escobar, Cacilda Becker, Lélia Abramo, que eram expoentes dos expoentes e eram engajadas na luta política, eram perseguidas, censuradas, Marília Pêra, com a polícia invadindo sala de espetáculo. Era uma coisa muito complicada. E essas mulheres persistiram, lutaram, construíram seus teatros e se tornaram os grandes ícones do teatro brasileiro. Agora, seguindo a pergunta que você fez, não era... eu acho que o teatro, ele não desmerece se ele é menor ou maior. O texto, o elenco. Então você procurava fazer uma coisa que não fosse obrigado a gastar muito, porque você não tinha patrocinadores. Entendeu? E o governo não ajudava muito pouco. E escolhia muito para ajudar. Então, quando você fazia, tinha um valor artístico muito grande. Entendeu? E esse valor artístico persistiu e fez com que o teatro brasileiro se transformasse num dos melhores teatros do mundo. E que é considerado até hoje. É um teatro de atores, é um teatro de texto. Os atores nacionais são super conceituados lá fora. Quando você viaja com uma peça nacional, e eu tive o prazer de fazer isso, eu viajei com o Fagundes para Portugal, para a França, para o Festival de Avignon, para o Festival de Marseille, e para Lisboa, para o Porto, em Portugal. E quando você chega nessas cidades, a cidade para. É lógico, tem todo também a vinculação de televisão ligada, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas os teatros lotam e eles reconhecem o valor artístico. Isso é que eu acho super importante. E que é um mérito muito grande para o Brasil, né? Inclusive tem um texto até que você disse, nós tivemos um festival de teatro agora no mês passado, a Leila Assunção, que inclusive você mencionou também que um dos trabalhos delas está fora do Brasil, né? Não, a Leila, ela tem a peça dela, por exemplo, o texto de estreia da Leila, que é o Fala Baixo Senão Eu Grito, que deu o prêmio de Molière para ela, melhor autora do ano, deu o prêmio para Marília Pêra, melhor atriz. Esse texto já foi representado no mundo inteiro. Atualmente ela está com uma peça em cartaz em Buenos Aires. Infelizmente eu não lembro o nome do texto. Mas é uma dramaturga super conceituada. Saiu daqui de São João, virou modelo, entendeu, do Denner, e se engajou na luta política dentro do Teatro Oficina, entendeu? E se transformou numa das maiores dramaturgas brasileiras. Muito bom. E a Leila, ela dá nome ao nosso festival aqui de São João da Boa Vista, né? E que de certa forma eu acho que a ditadura, toda essa censura, eu acho que visto por um prisma diferente, acabou até ajudando muito em alguns textos, né, alguns trabalhos. Acabou fortalecendo uma dramaturgia, entendeu?
Hoje a gente já conhece vários textos escritos naquela época e são textos maravilhosos, sabe? Que fazem sempre sucesso e relembram os grandes dramaturgos do passado. Beto, então, e aproveitando esse assunto, né, sobre a época da censura e o que vocês passaram, até como você citou agora há pouco, dividir lanche, não ter o que comer, não ter onde ficar, qual fato ou experiência ocorrido durante o período que você tenha vivido essa censura, né? Qual é um fato até hoje pra gente engraçado, né? Mas que a época eu acredito que tenha sido um pouco complicado, né? Não só complicado, mas metia medo. Em 1974, 74, a gente montou Bonitinha Mais Ordinária, texto do Nelson Rodrigues. E a censura ainda era bastante atuante. Mesmo a ditadura tendo... Mesmo a ditadura tendo terminado. Para você ver como era o problema, porque terminou, mas ela continuou existindo. Então nós fomos, eu e o Antunes, fomos para Conselheiro Crispiniano solicitar um ensaio geral para censura. E quando nós entramos, eles simplesmente, não é que nos prenderam, mas não deixaram sair. Nós ficamos o dia inteiro dentro da censura, porque eles não queriam liberar, o espetáculo que era de Nelson Rodrigues. E que atentava contra os bons costumes. Aí a Miriam Meller, que era produtora do espetáculo junto comigo, ela pegou um avião, foi para Brasília e representou a peça inteira na censura em Brasília. O texto. Deus. Um monólogo quase. Inteiro, porque naquela época, eu acho que até hoje, né, o ator, ele decora o papel dele e ainda decora a fala dos outros. Exatamente. E aí houve uma certa barganha. Tira isso, bom, eu tiro aqui, mas eu posso pôr isso? Pode. Então botou-se um negocinho, tirou o outro, não sei o quê. Aí Miriam voltou, foi até onde a gente estava detido, entre aspas. Isso tudo no mesmo dia? No mesmo dia, Meu loucura Deus. total. E aí fomos liberados e saímos de lá com a liberação do texto. Foi um sucesso enorme, a gente concorreu a praticamente todos os prêmios, entendeu? E ela foi para Brasília porque estava marcada a apresentação lá, era isso? Não, porque a gente ligou e falou, estamos aqui, não querem deixar a gente sair, só se Brasília liberar. E aí ela foi. E o outro foi quando a gente trouxe um grupo de Porto Alegre, o Mockinpot, para a peça chamava Mockinpot, para se apresentar no Teatro Paiol. E a censura interditou o espetáculo, no dia da estreia. Nossa. Aí eu saí, fui até o antigo Teatro Brigadeiro, onde Elis Regina estava fazendo um show dela, e a Elis Regina era gaúcha, conhecia o grupo. Eu contei para ela o que estava acontecendo, ela foi para o Teatro Paiol e ficou dentro do Teatro Paiol até o espetáculo ser liberado. E isso acontecia frequentemente, viu? Aconteceu comigo, né? Mas era comum isso. Você nunca sabia, mesmo depois de ter acabado, se a tua peça ia ser liberada ou não. Demorou muito e depois, para né, acabar que isso. A ditadura acabou, vocês não tinham mais a questão de ter que apresentar antes a peça para ver se... Ainda tinha. Tinha. Então, mesmo tendo passado pela censura, eles podiam, no dia da apresentação, ir lá e dizer, não pode. Isso demorou. Graças a Deus, hoje em dia, não existe mais isso. Entendeu? O que existe é uma liberdade que você pode dizer o que você quer dizer. O que você pensa, ou o que você pensa, e deixar para o público escolher se vale a pena ir ou não. Se acredita ou não, né? Se compra a ideia ou não. Muito interessante esses fatos. Bem interessante. É legal a gente ter uma pessoa para
que presenciou e que viveu isso, né, na época, né, e que hoje a gente dá risada, né, Beto? Mas, como você disse, dava medo na época. Nossa, e depois não é, a tua resposta diferenciava muito de um para o outro. Era quase um júri, né? É, e cada um tem a sua Plínio opinião. já botava a boca no trombone e acabava com eles. Entendeu? E a gente não. E era muito engraçado isso. E durante a nossa conversa aqui, o Beto falou uma coisa muito interessante, que era a questão de publicações de receita no jornal. Ele vai explicar melhor como que era essa questão quando era publicada uma receita no jornal daquela época. É uma coisa, para ser honesto, eu não lembro bem os textos, né? Mas era assim. Então você ia escrever sobre o Bruno. E você falava assim, Bruno Caggiano tem o grupo Arte Insane em São João, entendeu? Mas, aí vai falar uma coisa que tem que ser censurada. Entendeu? Então fala, mas ele apresenta uma receita ótima de doce de coco. Pega o coco, rala o coco e não sei o quê. E era desse jeito. Então você sabia que ali tinha algo censurado em cima do Bruno por eles. E era assim mesmo, uma receita de bolo. Era uma coisa assim, uma banal. receita, bobagem. Como engraçado. Fazer um frango, como fritar um bife, e pronto. E aí depois tinha como, por exemplo, eu comprei o jornal, eu conseguia depois saber o que era? Conseguia, porque corria, né? O próprio entrevistado sabia que naquela parte o que ele tinha falado. Entendi. E sempre a gente ficava descobrindo o que era, o que não era. Ou a pessoa até procurava a pessoa para saber. E nas reuniões de boteco, né? Uhum. A turma de teatro sempre foi chegada num boteco. Sempre gostou de sentar no boteco e reclamar que o patrão paga pouco, que a prefeitura não dá dinheiro, e enquanto isso eles gastam bebendo cerveja. Ninguém pensa em guardar um pouquinho para comprar alguma coisa. E outra coisa que você disse, Beto, que foi bem legal, foi a questão das senhas para entrar em reuniões. Eu queria lembrar. Isso foi muito interessante. E eram senhas, assim, até cômicas, né? Era a senha mais maluca. Eu não lembro de nenhuma agora. Eu nem sei como é que eu fui lembrar disso. Porque, mas assim, era o acesso, né? 24 anos. Vocês marcavam uma reunião, né, para falar sobre, e aí marcava, só entrava chegava, era uma coisa assim. Olha, o aniversário do Bruno vai ser lá no Lago da Estação. Pronto, a gente já sabia que ia ter uma reunião clandestina. Entendeu? E aí a gente sabia... não, acho que era assim, Bruno. O motivo da reunião era a senha. Certo. E aí só entrava quem sabia. Mas não tenho certeza. Entendi, mas é bem interessante. Mas tinha umas coisas engraçadas. Tinha nome de flor. Eu gosto de dália, sabe? Umas coisas assim. Porque a dália era uma coisa que se usava muito na televisão, né? Sabe o que é dália? Não sei. Não. Dália são bilhetes onde você escreve o texto. Isso não usa mais hoje em dia, né? Porque hoje tem o ponto de ouvido, nem o ponto de palco usa mais. Mas a dália era um bilhete que ficava num canto. Então eu estou gravando uma cena contigo, mas tem uma dália aqui. Entendi. Então, se eu esquecesse o que eu tinha que falar, eu dava uma debruçada, fazia uma cara dramática ou cômica. Para dar uma colada. E colava o que estava escrito. Entendi. Realmente, hoje em dia, a gente não é comum mais usar isso, tanto que eu nem sabia o que era. Não, hoje em dia acho que ninguém sabe mais. E a última pergunta sobre a reunião, e se esquecesse a senha? O que acontecia? Não entrava. Não entrava. Não entrava. Não entrava. Mesmo sendo conhecido, sabe? Mesmo sendo conhecido. Porque tinha espiões. Tá. Entendeu? Eu lembro... É para evitar esse risco. Nossa, eu lembro no antigo Orvieto. Tinha um menino que chegou do sul e começou a fazer amizade com todo mundo da classe teatral. E ficou amigo de todo mundo. E depois descobriu-se que ele era informante da Polícia Federal.
Meu Deus. E ele dedou grandes pessoas. E ele participava então das reuniões? Ele participava. Olha só. Muito legal. Mas ele selecionava, na realidade, quem era perigoso. Quem tinha cara de que ia pegar em armas. Para finalizar a nossa entrevista, né, eu queria, Beto, que você deixasse para nós jovens, né, uma mensagem, né? O que você diria para o jovem hoje que pensa em seguir a carreira artística, principalmente a teatral? Qual mensagem que você deixaria para nós, né, que estamos começando agora nessa área, né, que para a gente é novidade? Qual mensagem que você deixaria, né, para o jovem hoje? Olha, a mensagem não muda muito para qualquer profissão. É estudar, estudar, estudar. E quando eu falo estudar, é assistir teatro, é ler sobre teatro, é procurar se interessar por todas as vertentes, entendeu? E lembrar de uma coisa muito importante. O teatro, ele funciona sempre como uma companhia. O teatro não é só o ator. O teatro é desde o contra-regra, o que arruma o cenário, o que desenha o cenário, que desenha o figurino, a costureira que faz o figurino, o diretor, o ator, entendeu? Todos têm o mesmo grau de importância. Não adianta você querer diferenciar isso e querer falar que um é mais importante que o outro. Não é. Eu digo que eu tive 2 escolas de teatro. Uma foi a escola com a Miriam Meller e depois eu tirei o diploma com a escola do Fagundes. Porque são 2 profissionais da mais alta categoria. Eles são pessoas de teatro. E você sendo uma pessoa de teatro, como existem muitos outros, Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Natália, Marília, você se torna uma pessoa de qualquer veículo artístico. Se você faz bem o teatro, você vai fazer bem a televisão, você vai fazer bem o cinema. E não esquecer de uma coisa importante, a humildade. É uma coisa que me preocupa um pouco aqui em São João, porque como eu organizo 2 festivais de teatro, eu não vejo uma união maior entre os grupos de teatro amador em São João. Eu já até te falei outro dia que vocês deviam brincar e fazer um projeto troca-troca. O diretor de um grupo vai dirigir o outro, para você pegar experiências novas. O teatro vive disso. É uma troca. É uma troca. E isso existe muito pouco. Em São Paulo, não. Em São Paulo já existe isso. O grupo o diretor do Asdrubal trouxe o trombone, vem até São Paulo, do Rio, ele vem até São Paulo e vai dirigir um grupo de teatro de São Paulo. Então as informações são mais variadas, o teatro fica mais rico, entendeu? Eu acho que a montagem de espetáculos que vocês fazem dentro da própria escola, se ela for apresentada em outras escolas, vocês vão ter um enriquecimento muito grande. E as escolas também. Então, mas se resume tudo nisso. Estudem, 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 pratiquem, pratiquem, pratiquem e não deixem de possuir um outro diploma. Isso conta pouco. Legal. Muito bacana a gente ter uma voz de experiência como a do Beto, né? Eu João Roberto Simões, eu chamo ele de Beto, que a gente aqui de São João conhece ele como Beto Simões, né? Então eu queria agradecer, Beto, por essa oportunidade, né? Por trazer tantas informações e experiências, né? De uma pessoa que viveu a censura na ditadura militar. Então eu te agradeço muito, muito obrigado pela oportunidade, por eu ter essa oportunidade de saber tantos fatos, até foi muito engraçado, a gente riu bastante aqui durante a conversa. E agradecer a todo mundo que está vendo esse vídeo, agradecer ao meu professor Felipe Menezes, da Escola Macunaíma de Teatro,
que me proporcionou essa experiência de estar fazendo uma entrevista sobre esse assunto tão rico, né? Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham aprendido também um pouco, aos meus colegas lá da faculdade, né? Que todos nós, eu acho que aprendemos um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero aproveitar, Bruno, e agradecer essa oportunidade que você está me dando de contar um pouco, de fazer essa Hora da Saudade, que foi uma coisa gostosa. Agradecer, mandar um grande abraço para o Felipe Menezes e mandar um outro que vai ser maior ainda, porque é uma pessoa que a gente conviveu durante muito tempo em São Paulo e que tem um teatro em Campinas e batalha até hoje. A batalha dela é de muito mais tempo do que a minha, a Terezinha Aguiar. A Terezinha, ela tem um grupo dela de teatro e é uma pessoa que merece o respeito de todos os campineiros. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez, Beto. Um grande beijo aí, então, para toda a galera, todos os professores do Macunaíma, e espero que vocês tenham gostado aí dessa entrevista com o João Roberto Simões sobre a censura na ditadura militar. Beijão.